Eu sou a professora Ellen do Colégio Tiradentes de Vilhena, Rondônia, e a aula de hoje será sobre gramática, mais especificamente sobre os termos integrantes da oração. Ao estudar a análise sintática, nós vemos que as orações são divididas em três partes elementares: sujeito e predicado, da qual nós temos uma aula aqui no canal, tá? Os termos integrantes da oração e os termos acessórios. Hoje iremos estudar especificamente os termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração dividem-se em quatro. Nós temos objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Ao estudar a análise sintática, nós aprendemos que cada palavra ou expressão exerce uma função sintática dentro da oração. E aprendemos também que os termos das orações se dividem em três partes: os termos essenciais, que são o sujeito e predicado, os termos integrantes, que são objeto direto, objeto indireto, que são complementos verbais, tá? O complemento nominal e o agente da passiva. E os termos acessórios, que serão conteúdos da próxima aula, que são vocativo, aposto explicativo, adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Muito bem. Os complementos verbais, então, são objeto direto e objeto indireto. O objeto direto e o objeto indireto, eles sempre vão completar o sentido dos verbos transitivos, direto, e do verbo transitivo, indireto. Por isso, eles são indispensáveis para o entendimento da frase. Então, quando eu tenho Carlos ama Luciana, observem que quando eu tenho Carlos ama, quem ama, ama alguém, ama algo. Então, se eu dissesse simplesmente Carlos ama, ninguém entenderia o que eu estou dizendo. Então, eu preciso obrigatoriamente do complemento verbal para minha frase ter sentido completo. Observe que aqui nós temos um objeto direto, porque o verbo amar é um verbo transitivo direto que não precisa do auxílio de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Olha o outro exemplo: o soldado sacou a arma. Observem que quem saca, saca algo, saca o quê? Então, nós temos também um verbo transitivo direto. Então, se eu dissesse o soldado sacou a arma, o soldado sacou, vocês iriam perguntar: o soldado sacou o quê? Então, a arma completa o sentido da frase. Eu gosto de viajar. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto, portanto, ele sempre vai precisar do auxílio de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Então, se eu disser eu gosto, a minha frase não tem sentido completo, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, viajar, de viajar, é um complemento obrigatório para a minha frase ter sentido completo. Nós acreditamos em você. Quem acredita, acredita em alguém ou em alguma coisa. Então, nesse caso, pessoal, se eu disser simplesmente nós acreditamos, você não vai entender a minha frase perfeitamente. Então, quem acredita, acredita em alguém. Em você é elementar para o entendimento da frase. O complemento nominal, como o próprio nome diz, ele completa o sentido de um nome. E em língua portuguesa, nome se refere a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio, certo? E o complemento nominal sempre vai precisar do auxílio de uma preposição. Por esse motivo, ele é muito parecido com o objeto indireto, que também precisa do auxílio de uma preposição. Então, olha lá, o povo tinha necessidade de alimentos. De alimentos é um complemento nominal. Por quê? Porque ele está completando o sentido do substantivo necessidade. Olha o outro exemplo. Estou desgostoso com vocês. Com vocês é um complemento nominal. Está completando o sentido do adjetivo desgostoso. Falou favoravelmente aos alunos.
Observem que aos alunos é o complemento nominal da palavra favoravelmente, que é um advérbio. Então, observe que todo o complemento nominal obrigatoriamente vai precisar vir acompanhado de uma preposição. Então, se eu disser o povo tinha necessidade, minha frase não tem sentido completo, tá? Estou desgostoso, também não vai ter sentido completo. Falou favoravelmente, também não tem sentido completo. Então, observe que o complemento nominal é um elemento obrigatório para o entendimento da frase. E para finalizar, o agente da passiva, que é o termo que executa uma ação que recai no sujeito da frase. Então, para ter um agente da passiva, obrigatoriamente a minha frase precisa estar na voz passiva. Lembrem-se que toda frase ela vai se apresentar ou na voz ativa ou na voz passiva. A voz ativa ocorre todas as vezes que o sujeito da frase pratica uma ação. E a voz passiva acontece todas as vezes que o sujeito da frase sofrer uma ação cometida pelo agente da passiva. Então, olha o exemplo de uma frase na voz ativa. O menino quebrou o copo. Então, observe que o menino cometeu a ação de quebrar o copo. Já na voz passiva, essa mesma frase ficará: o copo foi quebrado pelo menino. Então, observe que nessa frase, o menino já não é mais o sujeito da frase. Ele é o agente da passiva, porque é ele que pratica a ação que recai no sujeito da frase, que nesse contexto é o copo. Certo, pessoal? Então, voz ativa, o sujeito pratica ação. Voz passiva, o agente da passiva pratica uma ação que recai sobre o sujeito paciente da frase. Então, só acontece agente da passiva com frases, só acontece agente da passiva quando a minha frase estiver na voz passiva. O agente da passiva, ele sempre virá precedido das preposições por, pela ou pelas, pelo ou pelos, tá? Outros exemplos de frases na voz passiva. As provas foram corrigidas pelo professor. Então, pelo professor é o agente da passiva. Cometeu a ação de corrigir as provas. As flores foram colhidas por você. Por você é o agente da passiva que praticou a ação de colher as flores. A boneca foi doada pela menina. Pela menina é um agente da passiva, porque ela praticou a ação de doar a boneca. Com a aula de hoje, eu espero ter ajudado um pouquinho mais no processo de construção do conhecimento de cada um de vocês. E lembrem-se, só o conhecimento pode nos libertar. Até a próxima!